Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos, né? É, Boa tarde. Espero que todos estejam ouvindo, vendo, para que a gente possa dar início aqui ao nosso webinar. Boa parte já me conhece, mas eu sou o Rodrigo Granja, estou supervisor de produtos Panasonic aqui na Belfone Distribuidora. E como todos receberam o nosso convite, né? Hoje à tarde a gente tem aí uma apresentação técnica comercial do produto novo da Panasonic, o NSV 300, né? O produto de nuvem, o produto cloud que a gente há muito tempo vem esperando, solicitando, né? Não só a gente, o mercado, né? Tá aguardando isso com muita ansiedade. Então, hoje é o momento para a gente, para juntos, né, a gente conhecer e estressar sobre esse produto para a gente começar a gerar demandas e, claro, converter em negócios, né? Eu queria pedir a gentileza de, durante as apresentações, todos manterem, como é de costume nesse tipo de reunião, todos manterem os microfones fechados. Quem quiser, use o chat ou faça suas anotações e aguarde, pois no final da reunião a gente vai abrir espaço para perguntas e questionamentos e observações, ok? A gente tem hoje a presença do pessoal da Panasonic também, cada um vai se apresentar em seguida, cada um vai fazer a sua apresentação dentro do seu conhecimento, e no final espero que a gente possa sair com um resultado positivo para nós todos. É importante frisar esse webinar a gente está gravando, tá? E depois a gente vai disponibilizar no link da Belfone, do YouTube. Ok? Então, se alguém tiver algum tipo de problema, alguma coisa, depois poderá ver ela na íntegra. Beleza? O Thelma, vamos lá? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thelma Falcone. Eu sou executiva de vendas da Panasonic, nessa parte de comunicação e segurança. E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso lançamento, tá? Só para explicar para vocês um pouquinho a dinâmica de como vai ser hoje. Nós teremos a apresentação agora que eu vou iniciar com a parte comercial. Vou falar um pouquinho de tendência de mercado, onde a gente está inserindo o nosso NSV, o que ele é, o que ele traz. No meio da apresentação, o Rafa, nosso pré-vendas, vai entrar e falar um pouquinho mais da parte técnica. E ao final da minha apresentação, eu entrego para o Emerson, para ele mostrar um pouquinho para vocês o configurador e o quão simples e ágil é de conseguir montar dentro do configurador o NSV, ok? Eu vou iniciar minha apresentação agora. Se vocês puderem apenas me confirmar se já estão vendo minha tela, eu agradeço. Tudo certo. Sim. Sim. Então vamos lá, pessoal. Minha missão hoje é apresentar para vocês o nosso lançamento, né? Como eu estava falando agora há pouco e o Granja deu uma introdução. O NSV 300 é a nossa solução em cloud, muito esperada pelo mercado, né? Muito solicitada pelo mercado, e a Panasonic chegou com essa solução. O que é o NSV, né? Como a gente conceitua o NSV? O NSV, ele é a transição da comunicação feita através do hardware para uma solução em software, né? Então, a Panasonic, que há mais de 30 anos vem desenvolvendo muitas soluções de comunicação com alta tecnologia, resolveu trazer no NSV a união do mundo real e do mundo virtual, né? Em nuvem,
e o mais interessante disso tudo, sem perder as funcionalidades tradicionais, tá? Então, a Panasonic conseguiu reunir, nós conseguimos reunir num produto em nuvem as funcionalidades boas, interessantes e importantes das soluções tradicionais, né? Dos PABX, digamos assim. Para a gente entender um pouquinho melhor onde a gente está posicionando essa solução, eu trouxe para vocês aqui alguns dados de mercado, tá? Vamos lá. Então, eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa da MZA, tá? Pesquisa da MZA é uma pesquisa que a gente usa durante muito tempo, há muitos anos, é uma pesquisa internacional dessa parte toda de comunicação. Então, qual é a tendência? A gente consegue aqui nesse slide olhar um pouquinho para trás e olhar um pouquinho para frente, tá? Nessa primeira faixa aí, nessa faixa grafite, nós podemos ver o tamanho do mercado TDM, tá? A gente pode enxergar que de 2014 para cá, esse mercado vem caindo, tá? Então, ele tem tendência de continuar em queda, porém, ele ainda tem uma grande representatividade no mercado de comunicação, né? A gente vê aí ele caindo bastante, mas com uma grande representatividade ainda. Na faixa um pouquinho acima, nessa faixa cinza clarinha, nós encontramos a fatia IP do nosso mercado. Então, é a fatia IP tanto de hardware quanto de software, tá? Também é uma que tem uma representatividade grande e nós podemos ver que de 2014 para cá ela vem crescendo, né? Até agora, ela cresceu até 2019, ela se manteve em 2020 e a tendência é que ela se mantenha para o ano que vem e aí ela entre numa queda aí natural a partir de 2022, tá? Acima disso, nós temos a faixa azul. Qual é essa faixa azul? É exatamente onde nós queremos inserir o nosso NSV300. Aliás, onde nós já inserimos o nosso NSV300, tá? É a faixa que nós temos de instância pública e privada, multi-instância e instância única, ok? E na faixa amarela acima, nós podemos ver os multi-tenant, que são os hospedados pelas operadoras. E no momento não é o nosso alvo, tá? Temos produto para ir também. Ele tinha projeção de lançamento para julho desse ano que passou agora, né, de 2020, julho que passou agora, mas infelizmente, devido à pandemia, a fábrica achou melhor dar uma segurada nesse lançamento, trazer só o NSV300 para essa faixa azul, e o da faixa amarela vem logo, logo aí, quando acabar essa turbulência toda que a gente está vivendo, tá? O objetivo da nossa solução é trazer todas as funcionalidades do sistema NSX para a nuvem. Por quê? A gente entendeu que o sistema NSX estava completo, ele tinha funcionalidades, né, muito boas, ele foi muito bem aceito pelo mercado. Então, o nosso objetivo foi trazer as funcionalidades do NSX para o NSV, para que a gente conseguisse entregar uma solução completa na mão do cliente, né? E assim a gente consegue ir de encontro com todas as necessidades atuais do mercado e dos clientes, né? Então, nós temos novas opções de oferta com o NSV, mantendo as funcionalidades do NSX. Vocês vão ver durante a minha apresentação que é uma coisa que eu vou bater bastante. Nós conseguimos manter as funcionalidades boas, importantes e interessantes dos tradicionais, né? Das soluções tradicionais. Nós conseguimos arrastar isso para a nossa nuvem. Então, a gente uniu os dois mundos de uma forma, assim, muito legal. A sinergia foi bem grande, né? Os recursos completos e nós temos licença de ativação anual que já fica pronto para a OPEX, certo? Passou o slide? Vocês estão enxergando? Deu um probleminha aqui. Passou sim, Thelma. Tá certo? Ok. Tudo certo. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de qual é o nosso público-alvo, né? O nosso público-alvo, nós temos 4 quadrantes aí, e nosso público-alvo, vocês podem ver a etiquetinha do target em 3 deles, né? Então, instância única, tanto pública quanto privada, e multi-instância pública. Esse é o target do NSV, é onde ele vai funcionar da maneira mais correta e completa. É possível atender multi-tenant público? É possível, mas não é recomendado, ok?
Então, não é que é impossível, que a gente não consegue. Consegue. Mas a gente não vai conseguir trazer essa experiência para o cliente tão perfeita, né? Tão redonda, tão funcionando 100% do que a gente trouxe na parte de multi-tenant público. Então, a gente se concentra em instância única pública e privada e multi-instância pública, ok? Uma parte legal que eu gosto de colocar bastante do NSV é que o NSV ele consegue tanto ser privado, porque nós conseguimos instalar o NSV num servidor dentro do cliente, ok? Então, o cliente tem lá o servidor dele, se as capacidades atenderem, nós conseguimos instalar o NSV dentro do servidor do cliente. Ou ele pode adequar o servidor dele e colocar o NSV no servidor dele, dentro da empresa dele, ok? Além disso, nós temos também a opção de 100% cloud, né? Que aí nós temos o servidor virtualizado com o nosso parceiro, que aí vocês podem utilizar esse rosteamento da virtualização com outras empresas, mas nós vamos colocar também a opção do nosso parceiro um pouquinho mais para frente nos próximos slides. O que nós entendemos que torna o NSV único, né? Por que ele é uma solução diferenciada? Por que o NSV chega para dar uma balançada no mercado, né? Chegar chegando, como a gente costuma dizer. Como eu já falei para vocês algumas vezes nessa apresentação, nos últimos 5 minutos, nós trazemos as funcionalidades de um PBX tradicional para a nuvem, né? Então, assim, então é engessado, aquela coisa do PBX tradicional que só colocou na nuvem. Não é que nós só temos essas funcionalidades, é que nós conseguimos manter essas também. Como eu expliquei para vocês agora há pouco, nós temos tanto cloud privado, a opção de cloud privado como público. Então, nós conseguimos inserir esse NSV 300 no servidor do cliente, dentro do cliente, ou num servidor que vai estar hospedado num provedor de nuvem pública. Neste caso, nós indicamos a Amazon Web Service, ok? Então, se vocês têm a intenção de um cloud público, é legal trabalhar com a Amazon. É possível trabalhar com outras, mas a gente indica a Amazon, ok? Além disso, o que torna o NSV também uma solução diferenciada é a opção dos múltiplos dispositivos, ok? Então, e aí difere um pouquinho lá da nossa NSX. O conceito aqui de usuário, ele abrange múltiplos dispositivos. Então, o que isso significa? Eu consigo ter 300 usuários e cada um desses usuários consegue ter mais do que um device, ok? Então, neste caso, nós somos múltiplos dispositivos. Eu consigo ser uma usuária do NSV, tendo o meu mobile softphone, o meu softphone IP e o meu deskphone, por exemplo, ok? Além disso, o sistema suporta o CPRO e o Communication Assistant, e nós temos aí uma integração com o Teams, com o Microsoft Teams, ok? Que traz também muita flexibilidade e funcionalidade, principalmente nos 10 anos que nós tivemos que evoluir nos últimos 6 meses, né? O Teams realmente é uma ferramenta extremamente utilizada, principalmente, já era antes e principalmente com a pandemia, ele passou a ser uma ferramenta extremamente utilizada. Além disso, nós trazemos a flexibilidade. Por exemplo, nós temos um My Portal em quem usa o NSV, que os recursos eles podem ser personalizados pelo próprio usuário, ok? Então, ele consegue personalizar lá os recursos, as configurações de mensagem, de uma maneira bem simples e bem tranquila. Então, nós acreditamos que esses são alguns dos diferenciais ou os principais diferenciais da nossa solução, ok? No caso dos múltiplos dispositivos, nós trazemos conosco todo o portfólio Panasonic, que também é um diferencial. Então, tudo aquilo que vocês já conhecem, já estão acostumados a utilizar nas nossas centrais de hardware, vocês podem utilizar no nosso NSV também. Então, toda a linha de telefones proprietários IP, toda a linha SIP, né, a linha HDV, o sistema wireless, vocês podem usar também, e as aplicações, todas as aplicações do hardware nós trazemos também para NSV. Então, nós conseguimos usar, como eu falei no slide anterior, o Mobile Softphone, Communication Assistant, o UC Pro e o IP Softphone para o PC, assim como o Teams, que eu já coloquei no slide anterior. Okay? Qual é o segmento-alvo?
onde a gente tem que inserir o NSV300. Hoje, neste primeiro lançamento, nessa versão que é a 4.2, o nosso NSV300, ele vai até 300 usuários, ok? Então, nós precisamos, dentro do quadrante aí que nós costumamos usar para os nossos produtos, saber onde que a gente consegue inserir o NSV300. Nesse slide que vocês estão vendo, nesse quadrante aí, vocês conseguem ver que na linha horizontal para baixo, nós temos as soluções abaixo de 100 ramais. Da linha horizontal para cima, nós temos a solução acima de 100 ramais. Da linha vertical para o lado direito, nós temos as nossas soluções IP. E do lado esquerdo, na linha vertical, nós temos toda a parte TDM. Eu acredito que vocês que estão assistindo aqui a nossa webinar, né, já estão extremamente familiarizados com toda a nossa linha de produtos e vocês sabem que nós temos produtos Panasonic para utilizar em cada parte desse quadrante, né? Então, se nós vamos tudo para a esquerda e para baixo, a gente sabe que a gente tem a TDS 600 ali. Se nós quisermos entrar ali na intersecção de todas as linhas, no meio da cruz, nós sabemos que a Inês 500 navega muito bem ali, né? Que é o nosso carro-chefe por bastante tempo já. Então, essa linha pontilhada que vocês estão enxergando do lado direito é a linha onde nós conseguimos inserir o nosso NSV300, né? Então, ele pega tanto uma parte abaixo de 100 ramais quanto acima, porque ele vai de 1 a 300, de 10 a 300 usuários, né? E ele está inserido exatamente aí na parte direita, ok? Nós temos a propensão de aumento de capacidade futura para até 2.000 usuários, ok? Então, isso é uma atualização que vem aí pela frente. Agora eu vou passar a palavra um pouquinho para o Rafael, ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho da parte técnica com vocês, depois eu volto. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Plaça, sou responsável pela área de pré-vendas da Panasonic na área de comunicação e segurança. Eu vou falar um pouco agora sobre a arquitetura e sobre algumas condições técnicas do NSV300. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, sim. Beleza, Rafa. Tá ok. Ótimo. Bom, então eu vou começar falando sobre a arquitetura do NSV300. O NSV300, ele nada mais é do que, como a Thelma comentou anteriormente, ele é uma mudança do ambiente hardware, do ambiente de PABX físico para o PABX virtual. E nesse caso, a base do NSV é o NSX. Então, o NSX é a nossa solução 100% IP, que pode chegar até 1.000 ou 2.000 usuários, o NSX 1000 ou o NSX 2000, e foi lançado nos últimos anos, é um sucesso de vendas, e tem várias características interessantes, como a Thelma comentou, a questão do usuário, container de usuário com múltiplos dispositivos, e já é um sistema bem consolidado. Então, a partir do NSX, o software do NSX foi virtualizado e foi criado o NSV300. Inicialmente, ele foi lançado na versão 4, há um pouco mais de um ano atrás. Nessa primeira versão, eu precisava de 2 máquinas virtuais. Eu poderia instalar essas máquinas virtuais no ambiente VMware ou no ambiente Hyper-V. Só que eu ainda tinha algumas desvantagens nessa condição, porque eu precisava instalar 2 máquinas virtuais e eu tinha que considerar a capacidade máxima do sistema. Então, mesmo que eu fosse instalar somente 10 usuários, por exemplo,
ou se eu fosse instalar 300 usuários, as máquinas virtuais que eu teria que instalar seriam as mesmas. Seriam máquinas pesadas e muitas vezes inviabilizava a instalação. Tá? Então, depois dessa versão 4, nós viemos aqui para o último quadradinho da direita, que é o NSV 300 versão 4.2, que é a versão mais recente. Nessa versão, nós tivemos várias melhorias, e as principais são justamente nessa questão da necessidade de máquinas virtuais. Então, antes eu precisava de 2 máquinas virtuais bem pesadas, agora não, agora eu consigo instalar com uma máquina virtual só, e além disso, agora eu consigo uma instalação, uma instância mais adequada à capacidade que eu quero instalar. Então, se eu for instalar um sistema menor, eu preciso de um tipo de máquina virtual. Se eu for instalar um sistema intermediário, é outro tipo de máquina virtual. E se eu for instalar a capacidade máxima, que são 300 usuários, aí eu preciso de uma máquina maior. Então, essa modularidade também facilitou bastante, porque para um cliente que precisa de um PABX menor, ele vai precisar de um pré-requisito de hardware, de servidor bem menor, o que, obviamente, acaba custando mais barato. E, além disso, anteriormente nós só permitíamos a instalação no VMware e no Hyper-V, só que a partir da versão 4.2 nós também permitimos a instalação no ambiente cloud público. Tá? Atualmente nós estamos trabalhando com a AWS, com a Amazon Web Service. Okay? Nas próximas versões, nós vamos incluir também o serviço do Google Cloud e da Microsoft. Mas no momento atual, nós estamos trabalhando com a AWS, com a Amazon. Então, esse é o cenário atual. Você tem máquinas virtuais flexíveis, então eu posso escolher o poder de processamento da minha máquina virtual de acordo com a capacidade real do sistema e em uma máquina virtual única, o que facilitou em muito a instalação, inclusive no ambiente cloud, porque na versão anterior, se eu buscasse instalar isso no ambiente cloud, o preço ficava bastante elevado, pois eu ia precisar de 2 máquinas virtuais bem pesadas. Agora, na versão atual, não. Eu preciso de uma máquina virtual só e uma máquina mais leve. Então, ficou mais adequado também para a instalação no ambiente cloud. Então, aqui nesse próximo slide, eu vou comentar justamente sobre os pré-requisitos de hardware ou da instância que eu preciso instalar no ambiente da Amazon para rodar o NSV 300. Explicando melhor aqui essa tabela, eu tenho 3 modos de capacidade diferentes, que nós chamamos de pequeno, médio e grande. O modo de capacidade pequeno é para até 60 usuários, o médio para até 120 usuários e o grande para até 300 usuários. E dependendo desse modo de capacidade que eu escolher, o pré-requisito de servidor ou de cloud é diferente. Então, falando de um sistema que nós chamamos de pequeno, que chega entre 10 e 60 usuários, trabalhando no ambiente VMware, eu preciso de uma máquina virtual com um processador de 2 cores e 1.5 GHz. Se eu for trabalhar no ambiente Hyper-V, que é o ambiente virtual da Microsoft, eu preciso de 2 cores com 2 GB. Memória, 3 GB. E o storage, ou seja, o HD, eu posso selecionar entre 18 e 74 GB, dependendo de quantas horas de gravação eu quero ter armazenado no meu sistema. Tá? Lembrando que como o NSV é um sistema que tem as mesmas facilidades e os mesmos recursos das outras centrais Panasonic, da família NSX, eu também tenho um sistema de call center e gravação, e justamente a gravação é armazenada nesse HD que eu vou selecionar. A capacidade máxima é de 1.600 horas, se eu escolher um HD de 74 GB. Tá? Não adianta eu colocar um HD maior,
porque a capacidade máxima de armazenamento é essa mesmo, 1.600 horas. Tá? Então, a máquina virtual tem um HD relativamente pequeno, o que facilita e barateia a solução também. Já se eu for instalar essa solução na AWS, esse modo de capacidade pequeno na AWS. Na AWS, as máquinas virtuais já são fornecidas em módulos prontos e eles chamam esses módulos de instâncias. Então, a instância que eu utilizo para o PABX no modo de capacidade pequena até 60 usuários é a instância do tipo T3 Medium. Ok? Na nossa estimativa de custo, que nós realizamos os testes, essa instância virtual custa por volta de $48 por mês na Amazon. Só que a Amazon ela tem uma política bem flexível de descontos para prazos de contratos maiores. Então, nós verificamos que se for fechado um contrato com uma vigência maior para a hospedagem dessa instância, o preço pode cair praticamente pela metade. Ok? Então, o custo ficarei por volta de $26. Considerando um contrato de 3 anos, custo mensal de $25. Para o sistema do tipo médio, que chega até 120 usuários, eu preciso de uma máquina virtual com 2 cores e 2.5 GHz de processador no VMware. No Hyper-V, 2 cores, 3 GB. Questão de memória e HD e storage é igual para todos os formatos, tá? Então eu não vou ficar repetindo. E para instalação no ambiente Amazon, eu preciso da instância M5 Large, que custa aproximadamente $94,50 mensal. Mas com a política de desconto, chega a custar por volta de $50 mensais. E passando para o sistema maior, que seriam até 300 usuários, eu preciso de uma máquina com 2 cores, 4.5 GB, ou 4 cores com 5 GB, dependendo do tipo de processador que vai ser utilizado. No ambiente Hyper-V, 2 cores, 4 GB e meio, ou 4 cores, 6 GB. Vocês vejam que a diferença não é tão grande de um tipo de máquina para outra, tá? Então são máquinas relativamente leves. E no ambiente Amazon, a instância que eu vou precisar para o sistema do tipo grande, de até 300 usuários, é a instância C5 Large, que custa por volta de $110 mensais, e com a política de desconto pode chegar por volta de $58 mensais. Depois, no final, mais para frente na nossa apresentação, a Thelma vai comentar sobre os custos, mas só para ter uma referência de custo, na concorrência nós fizemos um comparativo, esse custo de hospedagem é muito maior na concorrência, porque para a mesma capacidade, para a mesma quantidade de usuários ou para a mesma relação de usuários, a máquina, o pré-requisito é muito mais elevado. Então, precisa de uma máquina mais pesada que acaba custando mais caro. Então, essa é uma vantagem Panasonic. Por precisar de uma máquina mais leve, o custo acaba ficando mais barato, inclusive no ambiente cloud. E agora, no próximo slide, eu vou comentar um pouco sobre o ambiente de instalação na AWS, na Amazon. Então, como nós comentamos nos slides anteriores, eu tenho a possibilidade de contratar o serviço da Amazon para hospedar o meu PABX virtual. E, a partir da Amazon, eu vou poder registrar usuários remotos. Esses usuários podem ser registrados através de VPN. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório com vários ramais, vários terminais instalados no mesmo local, pode ser interessante fechar uma VPN site-to-site, fechar um túnel IPsec
da Amazon com o roteador de entrada desse site do cliente. Tá? A própria AWS fornece um serviço de VPN site-to-site. Então, a gente fecharia uma VPN e todos os terminais estariam instalados trafegando por esse túnel VPN registrado ao PABX na nuvem. E uma outra opção, como nós já estamos acostumados, os equipamentos da Panasonic possuem a função de Media Relay Gateway, que é uma função onde eu consigo instalar e registrar ramais remotos sem a necessidade de VPN. Então, essa função também está disponível no ambiente cloud. E o terminal mais recomendado para esse tipo de instalação é o terminal da família NT600, que são os aparelhos NT630 e NT680. São os aparelhos proprietários mais novos da Panasonic. Esses terminais eles possuem criptografia de sinalização e de voz. Então, esses são os mais recomendados para a instalação via Media Relay Gateway. E a partir de novembro, mês que vem, nós também vamos ter melhorias no softphone para PC, no softphone mobile, celular e tablet, né? E no Communication Assistant. Essas aplicações também vão receber melhorias implementando o protocolo SRTP e MGCP-TLS para uma maior segurança. Então, nós vamos ter ainda mais segurança no ambiente AWS. E também recomendamos o serviço de manutenção remota da Panasonic, que possibilita que o mantenedor acesse ao PABX através de um servidor da Panasonic. Essa conexão é feita de forma segura. É mais seguro do que um acesso direto via internet. Então, nós também oferecemos essa conexão através do serviço de manutenção remota da Panasonic. Então, ainda mais segurança para a minha instalação no ambiente em nuvem. Então, em resumo, hoje o NSV300 ele me permite a instalação em 3 tipos de ambiente de virtualizadores. Primeiro, no ambiente VMware, tá? Então eu trabalho com um ambiente VMware. Segundo, eu posso trabalhar também com o ambiente de virtualização da Microsoft, que é o Hyper-V. Tá? Nesses 2 exemplos, a instalação é feita em servidor físico, ok? É um PABX software e você vai instalar ele num servidor. Esse servidor pode estar localizado na empresa do cliente ou num data center público, mas a instalação é feita num servidor físico. E o terceiro tipo de instalação é no ambiente 100% cloud, onde nós oferecemos a instalação no ambiente cloud público da AWS. Tudo isso na versão 4.2. Nas versões posteriores, nós vamos expandir essas possibilidades, além de, como a Thelma comentou, nós temos planos também de expandir as capacidades. Atualmente nós atendemos até 300 usuários, mas a ideia é ir expandindo isso, inicialmente até 2.000 usuários e depois mais ainda. Ok? Então, estas são as condições, a arquitetura de instalação e funcionamento do NSV300. Nós estamos definindo agendas de treinamentos técnicos, então, muito em breve, nós vamos iniciar treinamentos técnicos para que vocês estejam aptos a fazer isso na prática também. Ok? Então, em breve, nos veremos para se aprofundar ainda mais nessa parte técnica do sistema. Então, vou chamar de volta a Thelma, que ela vai passar mais alguns detalhes da questão de licenciamento e questão de custos do sistema. Ok? Obrigado a todos pela atenção. Vamos lá, pessoal, estou de volta. Me avisem, por favor, a hora que conseguirem ver minha tela, para que eu possa dar prosseguimento na nossa apresentação. Show. Tá aparecendo. Tudo certo, Thelma. Maravilha. Então, vamos lá. O que acontece, gente? O que eu vou trazer para vocês agora?
Falamos bastante de onde ele está inserido, como funciona, o Rafa trouxe as especificações técnicas, agora a gente vai falar da parte prática da coisa, né? Como funciona o NSV? Quais são os tipos de licenciamento? O que eu preciso saber para que eu consiga montar o NSV, né? Então, é o seguinte, são 3 aspectos a serem considerados que são simples, importantes, mas são rápidos, né? Nós temos o tipo de pagamento do NSV, certo? Que é o licenciamento anual ou o licenciamento perpétuo. Então, eu tenho a opção de configurar meu sistema para que ele seja anual e eu faça o pagamento da licença anualmente, ok? Ou eu tenho a opção também de comprar uma licença perpétua, ok? Então, eu pago uma vez, eu compro aquela licença perpétua e aí ela é minha aí para o resto da vida, como o próprio nome já diz, né? Segunda coisa que nós precisamos, saber o grade dessa licença. O que eu vou precisar, né? Quais são os recursos que eu vou precisar no meu NSV? Para eu saber qual é o tipo de grade que eu vou usar, eu preciso saber os recursos que eu vou ter, que eu já explico para vocês todos eles no próximo slide. Então, os grades são Essential, Professional e Premium, ok? Então, nós precisamos saber anual ou perpétua, Essential, Professional ou Premium. Além disso, nós precisamos moldar esse sistema para o número de usuários que o nosso cliente precisa. Eu vou precisar licenciar com um pacote de 20 se eu preciso de 12? Não, nós temos pacote de 1 usuário também, tá? Então, os nossos pacotes, eles são de 1, 10, 30, 50, 100 e 300 usuários. Dessa forma, a gente consegue customizar exatamente o número de usuários que o cliente quer e ele só vai pagar por aquilo que ele efetivamente vai usar, ok? Então, o que a gente precisa ter em mente são só 3 coisas que nós precisamos saber para que a gente consiga aí estruturar o nosso NSV. Vai ser anual ou perpétuo? Qual vai ser o grade da licença, de acordo com as funcionalidades que eu preciso? E qual o número de usuários que esse meu cliente precisa, ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Então, os nossos 3 níveis de licenciamento são as classificações do sistema, e como eu disse para vocês no slide anterior, eles dependem sempre das funcionalidades, dos recursos que o nosso cliente, no caso o cliente final, vai precisar, certo? Essa tabelinha, eu acho que ela ficou bem clara e bem dinâmica. E ela mostra para a gente também que a diferença entre os grades não é muito grande, tá? Nós temos uma diferença se nós compararmos, obviamente, a Essential da Premium, né? Que são as nossas 2 pontas. Então, temos uma até que grande diferença. São 4 recursos aí que nós temos na Premium e não conseguimos ter na Essential. Mas se nós pegarmos a Professional e a Premium, são muito poucas, né? Um recurso aqui, no caso, que nós conseguimos ver que nós temos de diferença, ok? Então, quais são as nossas funções? Nós temos entrocamento SIP, certo? Nas 3 licenças. Correio de voz, os 3 grades de licença. A possibilidade de SIP de terceiro, nas 3 grades de licença. Tá? No caso, obviamente, na parte de SIP de terceiro, nós precisamos da licenciar para SIP de terceiro, ok? Mas é possível nas 3 licenças. O Mobile Soft Phone também é possível nas 3 licenças. UC Pro, possível nas 3. A questão das antenas, né, da nossa NS0154 lá, é possível que ela seja utilizada nas 3 grades, ok? Tanto no Essential, quanto no Professional, quanto no Premium. O que nós vemos aí de diferença na linha de baixo aqui em Channel Expansion é que, no caso das 3 licenças, nós conseguimos nas 3 ter até 4 canais, ok? Se nós precisarmos da expansão disso para 8, nós só podemos na licença Premium, ok? Então, a partir daqui, nós vemos que começam algumas diferenças. O Communication Assistant, que é uma ferramenta que a gente usa bastante também, não é possível na Essential também, só na Professional e na Premium. O IP Softphone, o do computador, né, que a gente usa no computador, ele é possível nos 3 grades, tá? Acesso a funcionalidade de call center, então os relatórios que nós temos de call center, também só na Professional e na Premium, ok? E a parte de CTI e de LDAP só é suportada também na Professional e na Premium. Então, nós conseguimos ver aqui de uma forma bem dinâmica, e depois mais para frente, no final da nossa apresentação, o Emerson vai mostrar também no configurador, que
que nós temos as funcionalidades muito claras, não fica difícil saber o que eu tenho, o que eu perco em uma e o que eu ganho em outra, tá? Ficou uma coisa bem amigável para que a gente consiga ter acesso, que a gente tenha agilidade em atender o cliente, em responder o cliente, né? Que acho que é um dos grandes pilares do atendimento, é a agilidade, né? Bom, Thelma, legal, beleza, adorei, já fiquei sabendo de um monte de coisa com você, com o Rafa. O mais importante, quanto que custa isso, né? Isso é caro? Isso não é caro? Como é que é? Então, o que a gente fez? Nós fizemos um comparativo de preço da NSV e um dos nossos concorrentes, que foi o nosso benchmarking para montar tudo isso, tá? Então, o que nós trazemos aqui? Primeira coisa que eu preciso colocar para vocês, o conceito do NSV é baseado em usuários. O conceito deste concorrente é baseado em chamadas simultâneas, ok? Então, aí nós já temos uma diferenciação do NSV para esse concorrente. Nesta comparação, nós precisávamos de alguma base para conseguir fazer uma comparação de valores. Então, nesta comparação, nós utilizamos 3 usuários para cada chamada simultânea. Então, para cada chamada simultânea deles, nós consideramos 3 usuários nossos, ok? E aqui, nós estamos mostrando o custo da licença Professional, ok? Aquela lá do meio, que eu acabei de mostrar no gráfico. Base de valor cliente final para 1 ano de uso, ok? Então, o que nós podemos enxergar nesse gráfico aqui? Quanto maior o número de usuários, mais competitivo fica o nosso valor, ok? Nós partimos aqui de 12 usuários e fizemos uma comparação de 12, 24, 48, 96 e 192. E nós podemos perceber que nós partimos do mesmo valor, ok? E aí, à medida que vão aumentando o número de usuários, nós temos diferença de par menor da Panasonic, ok? O que é muito importante que eu diga aqui para vocês, em 1 ano de uso, nós somos extremamente competitivos, ainda mais competitivos, por quê? Porque no primeiro ano de uso, o cliente tem acesso a 30 usuários free, ok? Então, isso faz com que a gente fique ainda mais competitivo, tá? No primeiro ano de uso, então, se o cliente precisa de 50 usuários, ele vai pagar 20. 30, ele sai aí de graça para o cliente final, ok? Nesse segundo comparativo, aí a gente já vê a diferença, né? Por que eu coloquei lá que a gente tem os 20 usuários grátis no primeiro ano? Para a gente mostrar exatamente esse segundo slide para que vocês consigam entender. Por que o segundo slide que a gente está comparando os mesmos 3 usuários para cada chamada simultânea, a mesma licença Professional com base de custo de cliente final, só que nesse caso para 5 anos de uso. E aí a gente pode dizer que o nosso preço é quase idêntico ao do concorrente, tá? É muito importante também eu colocar aqui para vocês que isso aqui é o custo apenas do NSV, ok? Sem a parte de hostear, de hospedagem desse NSV, ok? Nem do cliente, nem a minha. Aqui nós estamos falando única e simplesmente da solução NSV. Então, nós vemos que em 5 anos de uso, os valores eles estão quase que idênticos, ok? Agora, por último e não menos importante, talvez até mais importante, né? Nós continuamos a comparação com o mesmo concorrente, os mesmos 3 usuários para cada chamada simultânea, mesma licença Professional, base cliente final, para 5 anos de uso, porém, aqui nós já trazemos o rosteamento na AWS, ok? Então, o que acontece? Como o Rafa falou para vocês lá atrás, quando você fecha um contrato de hospedagem com a AWS, você tem um desconto por tempo de contrato. Então, nesse caso, nós estamos considerando aqui o 47% de desconto que o cliente pode ter se ele fecha o contrato de hospedagem para 5 anos, ok? E aqui nós já trazemos, de acordo com o concorrente, o quê? É o custo da solução mais a hospedagem, ok? E aí nós vemos, como o Rafa falou lá atrás, que nós ficamos muito competitivos. Por quê? Porque esse desconto que nós temos por tempo de contrato fechado na hospedagem faz com que o nosso valor por usuário por mês fique muito menor
do que do nosso concorrente, que nós fizemos a comparação, ok? Então, aqui vocês podem ver esse C/R que vocês podem enxergar aqui. Opa! Esse C/R que vocês podem enxergar aqui abaixo da barra azul e acima da barra laranja, quer dizer, custo por ramal, ok? Eu prefiro falar em custo por usuário, que fica mais dentro da realidade do NSV. Então, o que a gente pode observar aqui? Quanto maior o número de usuários do meu sistema, menor o valor de usuário por mês, ok? E lembrando, aqui nós já estamos contemplando o valor da NSV mais o valor da hospedagem, ok? Para um contrato de 5 anos de uso da licença professional, ok? Vocês podem ver aqui que quanto mais perto do 48, mais barato vai ficando, por quê? Nós temos também uma especificação que diz de 1 até 60 usuários, o preço é o mesmo para hospedagem, ok? Então, quanto mais usuários, acaba saindo o valor menor de usuários por mês. Nós podemos ver que a diferença nossa para o nosso principal concorrente, no caso aqui, é muito grande, né? Quando nós trazemos para a solução como um todo, no slide anterior a gente vê que o nosso preço só de solução acaba ficando bem parecido. Mas quando nós trazemos isso para o universo de cloud, que é o nosso alvo, né? Que é o alvo, o objetivo da utilização do NSV, também, nós podemos perceber que nós estamos extremamente competitivos, tá? Então, acho que a mensagem legal de deixar para vocês é: a Panasonic chegou com o que o mercado tanto pedia, a Panasonic chegou com o cloud, ela chegou trazendo diferenciais extremamente importantes, como eu já disse várias vezes aqui, eu gosto de frisar, trazendo as funcionalidades boas, importantes e interessantes de um PABX tradicional para uma solução em nuvem, ok? Nós conseguimos trazer isso, e aí a gente consegue ver aqui que, além de tudo isso que a gente traz, uma robustez muito grande, né? De tudo que significa a marca, nós conseguimos trazer também um preço competitivo para o cliente. Gostaria de deixar também para vocês que existe um trial. Oi? Thelma, me desculpa, tá? É que tem umas perguntas aqui no chat que caem aqui nesse ponto onde você está, e eu acho que a gente talvez perca o time se a gente não entrar agora, tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Primeiro eu vou trazer a primeira pergunta, né? Que é pro Rafael. Na verdade, ele já respondeu, mas acho que é válido, né? O Ayrton está perguntando se funciona em outra plataforma de virtualização. Rafa, você falou da AWS e tal, mas só esclarece aí, por favor. Então, no momento, nós trabalhamos com 3 plataformas. Com VMware e Hyper-V no ambiente servidor físico e no ambiente cloud com a Amazon, com a AWS. Ok. O Vismar, abraço aí, Vismar. Qual a largura de banda necessária para 60 canais? Bom, a largura de banda é padrão, a mesma que nós consumimos com outros tipos de equipamento, vai depender muito do codec que eu selecionar, mas a gente pode considerar, chutando alto, por volta de 100K por ramal. Tá Okay. Chutando bem alto, com segurança, com garantia. Ok. Thelma, o Jorge pergunta se foi feito algum comparativo com a Jive. Nós fizemos comparativo com outros fabricantes também, com outros concorrentes, mas hoje o que nós estamos prontos para apresentar para vocês é esse que eu trouxe. Mas a gente pode falar depois para outros comparativos. Ok. O Paulo também está perguntando, nessa comparação, estão todos os opcionais disponíveis no NSV? Então, todos os disponíveis na licença Professional. Nós estamos aqui sempre falando da licença Professional, ok? Então, a Professional, desculpa, Thelma, interromper. Imagina, a Professional, como a Thelma tinha explicado, ela inclui todas as funções do sistema. A única coisa que ela não tem e que a Premium tem
é a possibilidade de usar a antena DECT com 8 canais. Eu posso usar a antena DECT na Professional, mas ela terá somente 4 canais. Essa é a única diferença. Então, podemos considerar que a Professional inclui todas as funcionalidades do sistema. Ok. Beleza, próximo. A Isabela pergunta, porém, para 96 usuários fica mais caro ou foi um equívoco do slide? Posso responder também, Thelma? Pode, Rafa, vai lá. Que eu já tinha visto. Ele tem razão no gráfico, a Thelma comentou que quanto mais usuários fica mais barato, e no gráfico realmente ali em cima do 96 está mais caro por usuário do que o de 48. É porque, na verdade, entre 60 e 120 eu uso o mesmo tipo de máquina virtual. Então, o preço da hospedagem, que é um preço que impacta bastante nesse preço, é o mesmo nos dois casos. Então, eu estou usando mais usuários e com uma hospedagem similar. Então, quando eu mudar de máquina virtual, por exemplo, acima de 120, que já é uma outra máquina virtual, e vou adicionando mais usuários, ele vai ficando mais barato. Então, em geral, quanto mais usuários, o custo fica mais barato por usuário. Só que tem alguns pontos aí no meio que eu ainda estou com uma máquina virtual com uma instância de um tipo e o preço acaba tendo essa pequena diferença, né? Mas o conceito é esse. Podemos ver que com poucos usuários ali custa por volta de R$30 por mês e quando eu vou chegando perto da capacidade, vai chegando perto de R$10 por mês por usuário. Então esse é o conceito do custo por usuário, de conforme vai aumentando, vai ficando mais barato. Exatamente como eu coloquei na hora da apresentação, né, Rafa? Que o meu custo para 0 e para 60 usuários é o mesmo. Então, quanto maior o número de usuários dentro desses 60, mais barato. Por isso que, como o Rafa explicou, quando você entra para cima de 60 e muito longe da capacidade máxima desse segundo quadrante aí, o preço acaba subindo um pouquinho. Ok. Próxima pergunta. Essa sigla, desculpa, eu não identifiquei. ASM. Uma internet GPON de 100 megas e vamos ver se eu pronuncio correto, tá? Raspberry instalado, NSV já foi testado? Não, porque o Raspberry, o NSV300 ele funciona no VMware e no Hyper-V. E esses ambientes eles têm alguns pré-requisitos de hardware, tá? E não é possível instalar no Raspberry, tá? Então não tem como testar ele no Raspberry pela limitação do ambiente virtualizador, tá? Bom, agora tem umas perguntas um pouco mais técnicas, a gente vai deixar um pouquinho para depois. Legal, vamos responder no final. Aí, né, Thelma? Sim, vamos lá? Tá, ok. Bom, pessoal, então como eu estava colocando para vocês antes do Granja entrar com as perguntas de vocês, que aliás extremamente pertinentes, muito obrigada pela participação. Muito importante para nós que vocês coloquem as dúvidas e as observações de vocês. Eu estava falando dos nossos diferenciais, né? Nós conseguimos, então, resumindo aí, nós conseguimos mais uma vez trazer o que a gente achava de mais importante com um preço competitivo e atendendo às necessidades do cliente, entregando uma experiência completa na mão dele. Então, a gente enxerga que com isso a gente fecha aí o ciclo do lançamento do que foi tão esperado, tá? Eu estava falando que vocês podem ter acesso também a uma licença trial, ok? Então, vocês revendedores podem ter acesso a uma licença trial, podem iniciar o teste gratuito e fazer esse teste gratuito por 60 dias, ok? E aí, nesses 60 dias, vocês podem estressar aí, né, o sistema, porque nós entendemos que para que a gente possa comercializar bem um produto, ou uma solução no caso, para que nós possamos vender isso da melhor forma para o cliente, nós precisamos conhecer isso muito bem e muito a fundo, né? Então, é isso que nós tentamos proporcionar para vocês aqui, ok? Para finalizar a minha parte da apresentação, eu gostaria de trazer por que o NSV300, né? Porque ele foi criado para o seu negócio, tá? Então, para quê? Para ter uma solução com custo mais baixo, nós temos estabilidade de preço, tá? Então, nós trabalhamos com os preços em reais, diferentes de muitos no mercado.
Nós temos estabilidade de preço. Vocês podem contar, assim como o cliente, contar com a presença da equipe comercial e técnica da Panasonic, né? Existe o fabricante no Brasil, nós estamos pertinho, então contar com isso também a gente enxerga que é um diferencial extremamente importante. Como eu já coloquei várias vezes durante a apresentação, ter um portfólio completo e muito mais atrativo. Então, nós trazemos as funcionalidades, mais uma vez, por mais maçante que seja, nós trazemos as funcionalidades tradicionais boas para a nossa nuvem, nós trazemos todo o portfólio da Panasonic, inserindo ele na nossa nuvem, tá? Nós temos todo o portfólio completíssimo para que vocês possam utilizar ele na nossa NSV também. Ter confiança e tranquilidade nos negócios, né? Que eu acho que é uma coisa que só o nome Panasonic já traz, a robustez da nossa marca. É uma coisa muito legal de ver o orgulho com o qual os nossos revendedores e os clientes que lidam com a nossa marca, que trabalham com as nossas soluções de comunicação, falam da Panasonic. Assim como nós, né, de sangue azul, que vestimos a camisa da empresa. Então, a gente traz a robustez, a confiabilidade, essa coisa da empresa centenária, de ter a segurança mesmo de estar oferecendo uma solução Panasonic para o cliente, né, que o próprio nome já carrega muita coisa. E, além disso, nós temos também estabilidade de atualizações. Então, isso o Rafa consegue falar um pouquinho melhor com vocês quando a gente partir para o treinamento técnico, mas nós temos estabilidade de atualização. No caso, quando temos atualizações, nós não temos mudanças drásticas no nosso sistema, ok? As mudanças não acarretam problemas aí no sistema, nem mudanças drásticas, tá? A minha apresentação acaba aqui. Eu vou passar a palavra para o Emerson. Ele vai mostrar para vocês um pouco do configurador. O nosso configurador já está pronto para utilização do NSV, tá? E o Emerson vai apresentar um pouquinho para vocês na prática aí como utilizar o NSV, para vocês verem o quanto é simples, o quanto é amigável trabalhar com o NSV no nosso configurador. E eu gostaria de deixar uma coisa aqui, uma mensagem bem forte para vocês. Não é sempre que a gente consegue falar com tantos vendedores ao mesmo tempo, né? Em primeiro lugar, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo interesse das nossas soluções, em trabalharem as nossas soluções de uma forma tão legal. Gostaria também de colocar toda a nossa equipe à disposição de vocês, ok? Então, nós, da Panasonic, estamos à disposição de vocês. Poxa, preciso disso, é um projeto que eu preciso da Panasonic perto, eu preciso ter... eu levar alguém da Panasonic, às vezes, faz diferença. Então, vamos trabalhar isso aí a 6 mãos. Traz para a nossa equipe, traz para o seu distribuidor, traz para nós estamos sempre à disposição de vocês, ok? É muito importante que vocês entendam isso. É legal a gente colocar que nós, equipe Panasonic, ainda estamos em home office, ok? Então, a maioria de vocês pode estar percebendo que não recebem visitas mais dos executivos, né, da Panasonic, e isso acontece porque nós não somos autorizados a realizar visitas. Estamos todos em casa há 6 meses já, não temos previsão de volta ainda, mas o virtual, graças a Deus, une a gente bastante, faz com que a gente consiga estar perto de vocês, perto dos nossos distribuidores e perto dos clientes finais, ok? Bom, é isso. Eu vou passar a palavra para o Emerson, então. Muito obrigada, pessoal. Muito bom, Thelma. Parabéns. Ô, Emerson. Diga lá. Me dá 2 minutinhos aqui para a gente, senão vai acumular aqui umas perguntas. É muito Claro, direcionado ao Rafa, tudo bem? Beleza. Então tá bom. Bom, o Paulo Dantas, muito obrigado, viu, Paulo? Esse sistema disponibilizado em ISO, teremos uma demo para teste? A Thelma já adiantou, mas... quer falar aí, Rafa? Sim, claro. Nós temos a opção para teste, tá? Em qualquer um dos 3 tipos de ambiente de virtualização, 60 dias de teste para até 30 usuários, tá? Então, a gente disponibiliza as imagens no caso do VMware e no caso do Hyper-V, e no caso da AWS, nós compartilhamos a instância pronta também. Então, a gente precisa da identificação do ID da conta AWS do cliente e nós conseguimos compartilhar a máquina virtual por lá. Então, sim, nós temos demo. Ok, obrigado.
O Marco Carvalho, muito obrigado também, Marco, pela sua pergunta. Quais gateway FXS, FXO e E1 que são compatíveis com o NSV? Ok, bem pensado. Como é um equipamento 100% IP, nós vamos ter a necessidade de utilização de gateways, tanto FXS, FXO, E1. No caso do E1 e SDN, nós temos o próprio gateway da Panasonic, o NS8188 e o NS8290. Tá? Agora, na questão de ramais analógicos e troncos analógicos, nós teríamos a possibilidade também de utilizar, por exemplo, uma NS500 interligada via tronco. Tá? Na versão atual, ainda não é possível usar a NS500 como gateway de expansão, mas nas próximas versões nós temos planos de poder usar, sim, a NS500 como gateway. Então, isso vai facilitar bastante. Tá? E, por fim, existem muitas opções de gateway FXS e FXO no mercado. Nós já testamos com alguns, estamos realizando os testes, tanto com parceiros locais aqui do Brasil, como a fábrica também tem realizado teste com parceiros globais. E em breve nós vamos divulgar esse caderno de teste aí com as soluções homologadas. Obrigado, Rafa. Rafa, o Paulo também pergunta, softphones são disponíveis como no concorrente ou são comprados à parte, como no NS500? O softphone PC já está incluído na licença sem nenhum custo. Tá? É o softphone proprietário que é mais completo, mais funcional do que o softphone SIP padrão. Esse já está incluído gratuito. E o softphone mobile para celular, eu preciso daquela licença UCMA, mas na verdade nós estamos bolando alguns pacotes, algumas opções para que algumas licenças dessas já venham incluídas ou já estejam disponíveis no NSV 300. Então a gente vai em breve esclarecer melhor isso. Mas resumindo, o softphone PC não precisa de licenciamento e o softphone mobile precisaria da licença KX-UCMA, que vai estar com um pacote de preço especial. Ok. E muito próximo disso que a gente falou, o Felipe Bogo, muito obrigado, Felipe. Existe algum softphone SIP Panasonic disponível? Estilo Bria, Zoiper, enfim. Ou é apenas o softphone PPT? Eu imagino que ele esteja falando para PC, né? Para PC, nós só temos o softphone proprietário, o IPPT, até porque nós entendemos que ele é mais completo e mais funcional do que o SIP padrão. Ele traz bem mais recursos. Nós entendemos também que, por enquanto, nós temos a limitação de só ter disponível no Windows, mas já existem planos também para que isso esteja disponível em outros sistemas operacionais em breve. Tá? Então, para PC, nós não temos softphone SIP, somente o proprietário. Ok, por enquanto, tudo bem, Rafa? Mandem suas perguntas, pessoal. No final a gente fala do resto, mas vamos lá, agora que talvez o que o Emerson vai colocar já adiante alguns esclarecimentos, tá bom? Legal. Okay. Vamos lá? Primeiro, boa tarde a todos. Conheço a maioria de vocês, acredito que muitos me conheçam também. Eu sou par da Thelma, sou executivo de vendas. E a primeira pergunta, né? Todos vocês já conhecem, já trabalharam, já configuraram alguma máquina utilizando o configurador web? Acho que esse configurador ele é uma ferramenta disponível para vocês revendedores. Ele é uma ferramenta free. Então, assim, quem já tem o acesso, beleza, vocês vão ver que é muito simples configurar um NSV. Para quem não tem acesso, a gente disponibiliza depois o link do configurador. Lá vocês vão precisar fazer um cadastro
com o nome de vocês, vocês vão receber um e-mail e um usuário, e a partir daí vocês começam já a ter acesso ao configurador e conseguir dimensionar não só o NSV, mas também o NS500, o NSX e por aí vai. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela agora. Me avisa se vocês já estão enxergando, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, Áudio e vamos lá. vídeo, ok. Qual que é a ideia do NSV, né? A Thelma falou muito, o Rafael falou bastante também, mas assim, tem que ser algo simples, que a gente imagina que vocês terão uma enxurrada de solicitações e de demandas. Então, assim, depender 100% do distribuidor para passar um valor, poxa, quanto que vai me custar esse sistema? Fica um pouco complicado. Então, o ideal é que vocês consigam por conta própria, ter uma ideia, bom, esse sistema vai custar tantos reais, X reais, e o valor que o configurador te apresenta, ele é um valor de cliente final. Então, ali vocês conseguem calcular qual que seria o teu custo dessa solução. Então, assim, aquilo que eu comentei, né? Você vai entrar, é uma página web, vai entrar com o teu usuário e senha, e ali você vai colocar um novo projeto, vai colocar nome para esse projeto. Então, aqui você já consegue depois pesquisar todos os projetos que você fez. Então, você pode colocar o nome do teu cliente e criar as versões necessárias para aquela cotação. E aqui você pede para configurar o NSV, você tem a opção de configurar NSX, NS1000 e também o NS500. Então, vamos ao NSV. Só um pouquinho. Então, 3 pontos, né, os 3 pilares para a configuração do NSV, você já consegue visualizar nessa primeira tela, né, que é a quantidade de usuários, o tipo da licença, né, se ela vai ser uma licença Essential, se ela vai ser uma licença Professional, ou se ela vai ser uma licença Premium. E aqui você já consegue também ver quais são os recursos que cada uma dessas licenças tem disponível. Então, você tem aqui a licença Essential, onde você tem a bolinha azul, são os recursos que elas estão disponíveis. Onde você não tem a bolinha, que esse recurso não faz parte dessa licença, você precisa, no caso, da Professional. Vou fazer uma simulação aqui para 50 usuários, onde, quando eu clico aqui nessa setinha para fazer o refresh, ele já me dá uma ideia de qual que seria o valor desse meu sistema para o primeiro ano. Lembrando que, aquilo que a Thelma comentou, né? Porque no primeiro ano a gente é extremamente agressivo, porque nós temos 30 usuários free. Então, nesse cenário, o cliente ele está pagando por 20 usuários professional. E o usuário professional, ele já me dá todos esses recursos que estão marcados aqui no configurador. Quando eu clico em sistema, ele me dá mais algumas opções de configuração, né? Então, eu posso selecionar aqui aquilo que o Rafael comentou também, né? Eu preciso de um adaptador E1, então eu configuro o NS8188 por aqui. Eu também consigo configurar ramais SIP de terceiros, então se eu tenho a necessidade para esse sistema de colocar terminais que não são Panasonic, e para isso eu preciso das licenças SIP de terceiros, é aqui também que eu seleciono, então vocês veem que é bem intuitivo. Se esse é um cliente que demanda DECT, eu também consigo selecionar a ERB, ou no caso do TGP. É um cliente que eu vou integrar o NSV, mas eu vou colocar terminais TGP 600. Eu também consigo selecionar todos os terminais necessários por aqui. Eu peço para calcular, uma vez que eu selecionei os terminais que eu preciso. Eu não vou selecionar nenhum terminal para vocês terem uma ideia do custo da licença NSV. Aí depois a gente pode voltar e aí eu configuro com o tronco
o adaptador de E1, os terminais, porque muitas vezes o cliente ele pode querer adquirir os terminais. Então, você loca o sistema do NSV e os terminais ele vai querer comprar. Então, para a gente conseguir ter as duas visões aqui, vou fazer uma simulação somente das licenças do NSV, para vocês verem o quão barato está esse sistema. Então, aqui, quando eu cliquei em solução, ele já me dá quais são as licenças que eu preciso para um sistema com 50 usuários. Para o primeiro ano, então, eu preciso da licença de ativação dos sistemas, 20 usuários, então ele calculou o custo de 20 usuários, e a licença de manutenção remota também para um ano. O custo desse sistema por ramal, por mês, isso daqui é preço cliente final, tá? De R$ 6,43. Aí eu posso fazer uma brincadeira aqui, tudo bem, mas para um contrato de 3 anos, né? Eu estou trabalhando esse cliente para um contrato de 3 anos, aí ele já me dá, também deixa eu só atualizar aqui o sistema. Então, assim, um sistema NSV para 50 usuários com licença Professional, ele vai ter um custo total no final dos 3 anos de R$ 12.929. Isso me dá um custo de R$ 7,18 por usuário por mês. Então, vocês veem que é extremamente simples vocês configurarem um NSV. Mas também a gente tem a opção da licença perpétua. É um cliente que ele não quer ter esse trabalho de renovar as licenças todo ano, ele quer o sistema com a licença perpétua. Eu também consigo fazer a simulação para ele, simplesmente clicando em perpétua, ele vai me dar o custo dessa solução. Deixa ele carregar aqui. Então, o custo de uma solução NSV perpétua, ela fica um custo de quase R$19 mil. Lembrando que, mesmo o cliente utilizando a licença perpétua, a licença de manutenção remota ela é a licença anual. Então, o que é perpétuo? As licenças Professional. Então, as licenças Professional é perpétua e a licença de ativação, idem. Mas eu vou precisar cotar todo ano essa licença de manutenção, que ela não é obrigatória, mas ela é recomendada para que a gente consiga ter o sistema sempre na última versão. Vou voltar aqui para o anual. E aí vocês podem gerar um PDF dessa cotação, vocês podem gerar um Excel dessa cotação, ou, poxa, eu não quero mais 50, eu quero mudar o meu sistema aqui para 70 usuários. Só que eu quero 70 usuários Essential. Assim, é extremamente simples e fácil você trabalhar com o configurador web. Eu vou configurar aqui também agora um E1, um adaptador de E1, né? Vou considerar também 10 licenças SIP de terceiros. Peço para calcular esse sistema, clico em solução, só um minuto para carregar, e aqui ele me dá a relação de licenças para um período de 3 anos. Vou colocar um período de 1 ano aqui, só para a gente ter como referência. Está carregando. Aqui, ó, período de 1 ano. Por que ele veio para R$10 por mês por usuário? Porque ele está considerando o NS8188, que é o adaptador de E1. Vocês lembram que eu coloquei 10 licenças SIP e aqui no configurador ele me aparece somente 8.
licença SIP de terceiros. O sistema ele já vem básico com 2 licenças SIP de terceiros. Então, se você precisa colocar 2 terminais não Panasonic nesse sistema, o NSV ele já está licenciado. Fora isso, eu preciso considerar essa licença SIP de terceiros. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ô, Emerson, Oi. deixa eu liberar aqui as dúvidas do chat, que daí eu abro para o pessoal fazer as perguntas orais, ok? Maravilha, eu vou para o compartilhamento. Tá, ok. Vamos lá. O Donizete, obrigado pela participação, Donizete. Se for utilizar o softphone no celular, tem uma VPN? Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, não há a necessidade da VPN quando eu utilizar o mobile softphone no celular. Tá? Hoje nós já contamos com a criptografia do SIP-TLS e a partir do mês que vem nós vamos ter uma atualização também do softphone mobile que vai incluir também o SRTP. Então, vai fortalecer ainda mais a segurança do softphone e acaba sendo desnecessária a utilização da VPN. Tá bom? Então, a partir da próxima versão, não é necessária a utilização de VPN. Legal, beleza. Próximo é o Marcos Oliveira. Muito obrigado pela participação, Marcos. Posso colocar um tronco SIP direto no servidor, se esse mesmo tiver placa LAN disponível? Bom, eu estou imaginando o cenário aqui, eu imagino que sim. Você consegue criar ali na máquina virtual uma outra interface de rede virtual também, utilizando a porta LAN física do servidor. Imagino que não teria problema. E o ideal nesse caso seria conversar com a equipe de TI do responsável pelo servidor para ver se essa configuração é possível. Na teoria é possível, mas é sempre bom a gente conferir com o TI que vai manter o servidor para ver se na prática vai ter disponível essa porta LAN. Beleza. Próximo é o Igor. Muito obrigado também, Igor. Interface GSM, chip 3G, com porta IP, pode ser adicionado ao sistema ou, nesse caso, ainda precisa de um PBX físico para atuar como gateway? Tá, então estou imaginando que ele vai instalar uma interface celular GSM e pode ser registrada na porta de tronco SIP do NSV sem problema. Se for na mesma rede local, por exemplo, um servidor físico com o NSV instalado e a chipeira, o GSM estiver na mesma rede, o registro é direto, normal. Agora, se for remoto, por exemplo, a interface está no escritório, mas o NSV está na AWS, por exemplo, é possível também registrar via tronco SIP, só vai ser necessária a utilização de uma VPN. Tá. E aí embaixo o Marcos, desculpa, uma pergunta relacionada à outra, tá? O Marcos perguntou de colocar um tronco SIP direto no servidor, né? Daí ele fala, se sim, tem algum tronco SIP homologado? Tá. Nós estamos realizando testes com as operadoras locais aqui do Brasil já há cerca de 3 meses. E estão indo bem os testes, mas nós ainda não finalizamos a homologação oficial. Então, também em breve, nós vamos divulgar essa lista com as operadoras homologadas. Aqui é importante frisar também, se algum parceiro tiver uma operadora que está habituado a trabalhar e quiser fazer a homologação, quiser que a gente faça o teste, entre em contato com a gente. A gente tem interesse em habilitar o maior número possível de operadoras. Nós sabemos que cada dia nós temos mais opções de operadoras SIP, né? Então, se algum de vocês tiver alguma operadora que vocês já estão habituados a trabalhar e gostariam de testar, para a gente também é importante isso, tá bom? Beleza, Rafa. O Marco Carvalho, obrigado também, Marcos, pergunta sobre a linha NT3 e NT5, se é compatível com o NSV.
Sim, compatível, sim. Toda a família NT, NT500, NT300, NT600, todos eles são compatíveis. A única recomendação que eu fiz ali durante a apresentação é no caso de utilização de ramais remotos via Media Relay Gateway, o mais indicado é o NT600, pois ele é o mais seguro. Não que os outros não sejam seguros, mas o NT600, como ele é o mais moderno, ele tem mais ferramentas de segurança. Beleza. Outra pergunta do Marco Carvalho, não sei se eu vou pronunciar da forma correta também, tá? No NSV tem o CAOP? Eu vi essa pergunta no chat, eu imagino que ele está se referindo ao CA Operator. Ok, eu também acho, tá? O NSV 300, ele conta com todas as versões do CA Basic, Pro, Operator e Supervisor, exceto na licença Essential. A Essential não tem CA. Agora, a licença versão Professional e versão Premium, elas contam com todas as versões do Communication Assistant. Ô, Rodrigo, acho que cortou seu microfone aí. Desculpa, foi eu. O Edson Costa, obrigado, Edson, pela pergunta. Se fecharmos uma licença Essential e depois de um tempo o cliente quiser ou precisar mudar, é possível? Pergunta tenebrosa, hein? Sim, muito importante. Eu não consigo mudar durante a vigência de uma licença, mudar o tipo dela. Se for a licença anual, eu preciso ou comprar uma nova ou esperar que vença o período da anual para no próximo ano aí sim mudar para um outro tipo. Mas nos dois casos eu vou ter que comprar outra licença. Não é possível mudar assim durante a vigência. E no caso, Beleza, desculpa, e no caso da versão perpétua, aí não tem jeito, aí eu tenho que comprar a licença novamente mesmo, eu não consigo converter. Ok. O Edson Costa, obrigado a você também, Edson. Se fecharmos uma licença... Opa. O Marcos Frota, tá? Para o Emerson, esse preço é valor de revenda ou valor do consumidor final? O configurador, ele é o preço consumidor final. Então, assim, a ideia do configurador é você ter uma base de quanto que o teu cliente vai pagar por esse sistema. Ok. O ASM novamente. Agrega com algum dispositivo da internet das coisas? Falo isso para acionar um porteiro IP, lâmpadas e etc. Moura, boa tarde. Eu entendi a pergunta, mas no momento não tem nenhum dispositivo. Eu já vi alguns dispositivos no mercado que são dispositivos SIP. Então, nesse caso, sim, você conseguiria acessar um dispositivo SIP que controlaria dispositivos externos, mas não existe nenhuma integração direta com esse tipo de dispositivo. Ok. Um adendo importante também, hoje nós temos a possibilidade de integração CTI e para comunicação com AD LDAP. No futuro, nós temos planos para, nas próximas versões, incluir também integração via API. Tá? Então, aí sim abre um leque de possibilidades grande aí, que aí sim eu acho que a gente conseguiria desenvolver outros tipos de integração com qualquer tipo de dispositivo. Beleza, então. Pessoal, no chat não tem mais perguntas. Alguém quer abrir o microfone e fazer perguntas, alguma pergunta oral? Fique à vontade sobre o configurador, esse é o momento. Rodrigão, a gente pulou a pergunta do Paulo, cara. Ele perguntou se a sinalização dos troncos, a gente tem o H323 também. Me perdoa, então. Eu me perdi aqui. Tá, então deixa eu responder. Sim, nós temos os dois tipos de tronco SIP, eles já vêm licenciados, tá? Tanto o tronco SIP como o tronco H323. Eu tenho a possibilidade de instalar 128 canais SIP
e mais 128 canais H323. Eu não consigo usar os 256 ao mesmo tempo, mas eu consigo ter os 256 registrados no sistema. Donizete, fique à vontade. Donizete, você pediu para falar, acho que não está conseguindo? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode, fique à vontade. É o seguinte, no caso aí eu queria entender o que é... Ô, Ataíde, Oi. só me faz uma gentileza. Pois não. Só fala nome e empresa, tá, por favor? Ah, tá. Ataíde, União Telecom, ok? Eu gostaria de saber o que a revenda vai ganhar nesse processo de comercialização. Quantos por cento é da revenda? Se tem recorrente pelo consumo que o cliente tiver? Como funciona o ganho da revenda oferecendo essa solução? Boa tarde, Ataíde. É o Emerson aqui. O nosso modelo de comercialização, assim, 100% do nosso negócio ele é feito via o revendedor. Então, você revenda, você vai adquirir essa licença anual e vai revender ela para o teu cliente. Então, as margens que você tem como revendedor na Panasonic, elas são as mesmas. Então, você compra a licença do NSV como um Certified Dealer, você compra ela com 30% de desconto, e aí você vai fazer uma locação desse sistema para o teu cliente. Então, o modelo de negócio ele seria o mesmo. A diferença é que você precisa adquirir essas licenças de forma anual, se você optar por esse modelo com a Panasonic. Não sei se ficou claro. Então, quem está comprando a licença não é o cliente final, é a revenda. É você, exatamente. Toda a venda ela é feita através do revendedor. Aí você, como integrador, aí você vai entender o cenário do cliente, se você vai locar também os terminais, ou se você vai vender os terminais, se você vai fazer se você vai colocar o NSV na AWS, ou se o NSV vai estar no servidor do cliente. Então, assim, essa base técnica, aí você, como integrador, você vai ter que entender qual que é o cenário do cliente para ofertar a solução como um todo para ele. Legal, obrigado. Eu acho que só para finalizar, Taíde, a forma de comercialização é exatamente a mesma forma que tem sido até hoje com caixa, com produto, tá? Então, isso aqui é NES 500, só que fisicamente ele está presente em algum lugar do mundo aí, não está a caixinha no cliente. Exatamente. Vamos lá. Tá bom. O Igor faz uma pergunta, que talvez até seja a continuação de outra, mas eu não sei se ficou claro. Esta API seria a mesma para integrar sistema de avaliação de atendimento? Acredito que seja em relação ao comentário que eu fiz, que no futuro nós temos a intenção de abrir a integração via API. No momento nós não temos mais informações, tá, Igor? Assim que a gente tiver mais detalhes dessa API, nós vamos compartilhar, mas no momento a gente não tem muitos detalhes, desculpa. Donizete, você consegue abrir o seu áudio aí para falar? Bom, vamos lá. O Marco Carvalho faz outra pergunta. Tem call center de gravação na NSV? Ok. Gravação eu tenho nas 3 grades lá, no Essential, Professional e Premium. Call Center eu tenho na Professional e na Premium. Não tenho Call Center na Essential.
Ok. Não, Donizete, a resposta é, a gente não está te ouvindo, tá? Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, abra o áudio, não precisa abrir a câmera, se não quiser. Sobre a ISO para testar, é fácil de fazer o download? Tem que pedir para alguém? Como é que funciona? Ó, Marcos, essa ISO você pode pedir para o distribuidor e a gente disponibiliza um link para ser feito o download, tá? Esse pedido pode ser feito via distribuidor mesmo. Entendi, obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu, Ataíde, vou fazer mais uma pergunta. Posso fazer? Fique à vontade. Imagina o seguinte cenário, um cliente que ele já tem lá um Link 1 no equipamento, qualquer fornecedor aí tem lá seus 30 ramais, e ele se interessa por uma solução em cloud como essa, né? Como que a gente vai, tecnicamente, Rafael, ligar esse Link 1 que hoje está lá, chega lá um modem da Vivo lá no cliente, para ligar no equipamento? Vai ter que ter um equipamento físico da Panasonic lá no lugar. Isso. Se não houver a possibilidade da operadora converter isso para SIP, nós podemos utilizar um gateway. A própria Panasonic tem um gateway que converte de E1 para SIP. Então, a gente utilizaria o gateway KXNS8188. Ele é uma caixinha da Panasonic que vai receber o link digital e converter para SIP. E aí sim nós podemos registrar esse tronco SIP no NSV. E se ele estiver recebendo o CIP-Trunk lá, esse CIP-Trunk ele vai entrar lá na rede do cliente e dali esse sinal vai ter que ir lá para o servidor da Panasonic, para entrar lá no servidor da Panasonic. É assim que vai funcionar? Sim. Se houver um link físico, porque a gente sabe que algumas operadoras, mesmo trabalhando com SIP, elas te entregam um link físico, né? Elas te entregam um roteador ou um cabo que vai entregar esse tronco SIP. Nesse caso, eu tenho que receber isso no local do cliente e fechar via VPN com o PABX da nuvem. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado. Rafael, o Marcos fez outra pergunta. Tivemos alguma evolução no módulo de call center em relação ao discador e pesquisa de satisfação? Não teve nenhuma evolução nesse sentido. É igual da NSX. Aí tem o Paulo Dantas faz outra pergunta. Obrigatoriamente teremos que comprar a Premium, pois segundo a Lei de Proteção de Dados, as informações têm que ser disponibilizadas para o cliente. Como vai funcionar a questão das gravações dentro do sistema? Bom, eu imagino que ele está se referindo ao sistema na nuvem, na Amazon, por exemplo. Imaginando nesse cenário, eu posso ter a gravação armazenada na própria AWS, ou eu posso utilizar o recurso de backup externo, igual nós fazemos nos outros PABX que fazem gravação, ANS e NSX. Então, eu posso fazer o backup da AWS para um servidor na empresa do cliente mesmo. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu armazeno as gravações no próprio ambiente virtual, ou eu faço um backup para um servidor externo. Beleza, Rafa. Próximo é o Felipe Bogo. A limitação hoje é de 300 usuários, mas como o mesmo usuário, entre parênteses, ramal, pode usar diversos dispositivos, softphone, IPPT, HDV, mobile, enfim. Existe também um limite de dispositivo? Ok.
Sim, são 300 usuários e, na verdade, cada usuário pode ter até 3 dispositivos físicos, vamos chamar assim, né? Tanto softphone como terminal físico. Então, na verdade, eu posso ter 900 terminais. Então, são 300 usuários, ou seja, 300 números de ramais, vamos chamar assim, com até 3 dispositivos cada um. Beleza, Rafa. Bom, Paulo Dantas continua aqui, no caso da gravação, tá? No caso das gravações e o uso da URA, o disco será de, no mínimo, 400 GB, ou seja, o custo de VM com a Amazon ou com qualquer servidor vai triplicar, correto? Eu não tenho conhecimento dos requisitos da URA, eu não saberia afirmar. Mas, com certeza, se eu for hospedar uma máquina virtual com essas características na Amazon, eu vou ter um preço mais elevado. Ah, tá ok. Faz uma observação. Qual a melhor estratégia? Migrar um de NS500 que já tem telefones HDVC de 30 ou 330? Não ficou para mim também. Depende de muitas coisas, né? Não dá pra gente... Se tiver mais detalhes do cliente, se for um cliente real e depois tiver mais detalhes, compartilha com a gente depois, por favor. É importante. Para mim não ficou claro, não. Pode criar, o Haroldo pergunta, pode criar sala de videoconferência? Videoconferência, não. Só conferência de áudio mesmo. Ok, mais alguém? Vamos lá. O Marco Carvalho, mais uma. Caso o cliente não tenha máquina virtual e não queira a AWS, posso montar uma máquina com as especificações e instalar o NSV? Sim, sem problema. Existem requisitos da máquina, do servidor, mas atendendo a esses pré-requisitos, qualquer máquina poderia suportar o NSV, desde que ela esteja rodando aquelas plataformas que eu comentei, o VMware, Hyper-V, da Microsoft, né? Ok. Próximo, Paulo Dantas novamente. O NSV é uma versão melhorada da versão do NS500? Ele é bem parecido com o NS500, mas na verdade, ele é igual ao NSX, que é a plataforma superior da Panasonic, tá? Então, ele tem os conceitos de programação e de facilidades do NSX. Mas quem conhece o NS500 não teria grandes problemas para programar tanto o NSX como o NSV, porque é bem similar a forma de programar. A Panasonic tem essa vantagem, né? Todos os sistemas da Panasonic mantêm a mesma interface de programação, o mesmo jeito de programar. Então, quem conhece a programação de um sistema acaba conseguindo fazer qualquer outro. Beleza, Rafa. Mais alguém? Alguém quer abrir o microfone? Fique à vontade. Paulo da IBMAC, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Tudo ótimo. Tudo bom, Paulo? Tudo jóia. A minha dúvida é o seguinte, hoje, por exemplo, se eu quero ouvir uma gravação na NS500, eu acesso o gerenciador, vou lá na listagem das gravações, seleciono e eu posso dar o play e ouvir no próprio aparelho telefônico, no próprio ramal. No NSV vai ter essa opção? Sim, tem sim. É exatamente igual. Não mudou. Legal, bacana. Obrigado. Obrigado. O Igor pede para comentar um pouco sobre aplicação em hotel. Sistemas PMS, hotelaria, mais tarifação, check-in, por telefone, enfim. Você pode comentar alguma coisa? Ok. Aplicações para hotel. O próprio PABX tem algumas funções de hotel, mas são bem básicas. E também tem a possibilidade de integrar com
alguns aplicativos compatíveis com o Opera. Tá? Então, a central tem ali embutida nela uma integração, não com o Opera em si, mas com aplicativos compatíveis com o Opera. Agora, para eu ter uma integração com outros sistemas de hotelaria, eu consigo ter essa integração, mas aí eu dependo de algum parceiro. Então, nós temos alguns parceiros homologados que fazem esse casamento aí do PABX com a aplicação de hotel. Beleza, Rafa. Tá. Rafa, o Marco faz uma pergunta bem interessante. Sobre a conversão do banco de dados da TDE, da ANS, né, NS1000 para NSV. A possibilidade? No momento, não. No momento eu só consigo migrar do NSX para o NSV. Tá? Das versões anteriores, ainda não. Ok. Mais alguém, pessoal? Bom, então vamos lá, pessoal. Estamos dentro do nosso horário. A previsão era esse período mesmo. Eu quero aqui, em nome da Belfone, agradecer a participação de todos e a maciça participação. Esse tipo de interação ele é muito importante, ele enriquece as apresentações, né? E a gente tem a participação do Rafael, que é justamente para esse tipo de questionamento, né? E eu quero realmente agradecer o tempo que todos investiram para participar aí do nosso webinar e, enfim, nos veremos aí futuramente. Rafa, quer falar alguma coisa? O Emerson? Oi, eu queria só responder, o Marco acabou fazendo mais uma pergunta aqui no chat. Isso mesmo. Ele perguntou se a NSV tem a rede OneLook. Por enquanto não, tá, Marco? Nas próximas versões está previsto para que eu tenha a rede OneLook, que, para quem não conhece o termo OneLook, é uma rede onde eu consigo instalar outras centrais como expansão, como escrava da NSX, no caso. Então, por enquanto, eu não consigo, mas para as próximas versões isso está previsto. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o tempo de todos, né? Como o Rodrigo comentou, o nível das perguntas foram muito bons. Parabéns a todos que participaram. E assim, a gente se coloca à disposição mais uma vez, né? Até uma comentou que para esse momento a gente está trabalhando só de forma virtual, mas olhando o lado bom da coisa, né, a gente consegue participar de várias reuniões com clientes em qualquer lugar do Brasil. Então, tendo a necessidade ou levantou alguma demanda de clientes de NSX ou de NSV, de NS500 ou qualquer tipo de projeto que envolva as soluções da Panasonic, e vocês veem que é interessante a participação da Panasonic, nos envolva, a gente pode participar de forma online, a gente manda um convite via Teams e a gente consegue fazer uma apresentação, a gente consegue apoiar vocês no que for necessário. Então, usem e abusem da gente, né? Vamos trabalhar em conjunto para que a gente consiga trazer ainda mais projetos, né? Estamos aqui para isso, né? Exatamente. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês.